Boa noite, Legacy, sejam bem-vindos. Está começando agora mais um culto agora nessa noite. Que Deus possa te abençoar. Eu oro para que a palavra do Senhor seja incutida no seu coração, que venha dar frutos a 30, 60 e a 100 por um. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo tremendo na sua vida, e não só na sua vida, na vida dos seus familiares. Por isso já quero convidar você a chamar toda a sua família para participar desse culto conosco. Porque a palavra de Deus diz que onde estiver reunidos 2 ou 3 em meu nome, Jesus estaria ali presente. Então chama toda a sua família, chama seus amigos aí, você que está assistindo pela tela do seu celular, pelo seu computador, ou até mesmo pela sua Smart TV. Vamos juntos adorar ao Senhor nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo tremendo nas nossas vidas. Aliás, Ele já está fazendo algo tremendo. Porque apesar da igreja estar impedida de ter os seus cultos presenciais, nós temos, graças à tecnologia, a possibilidade de adorarmos ao Senhor em comunhão, né? Ontem nós tivemos uma célula dos homens e foi tremendo, foi maravilhoso o que Deus fez, e eu tenho certeza que Deus vai fazer algo tremendo na sua vida também. Eu tenho certeza que Jesus já está fazendo algo na sua vida, está chegando aí no seu coração que estava batido, que estava contrito. Eu tenho certeza que Deus vai mover tudo ao seu favor. Querido, pode contar conosco, com as nossas orações, porque eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós podemos pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em nossas vidas. Bom, antes de nós começarmos, eu gostaria de orar. Eu quero convidar você a orar comigo e com toda a sua família aí. Nós temos alguns outros recados e eu vou dar para você logo após essa oração. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós oramos nessa noite, nós agradecemos o Senhor porque o Senhor é poderoso. O Senhor, ó Pai, pode curar corações, pode curar feridas. O Senhor pode, ó Pai, limpar as mentes, ó Pai. Como diz a sua palavra, nós temos a mente de Cristo. Então, Pai, nós pedimos ao Senhor, renova a nossa mente, Deus, que seja ali como está em Romanos capítulo 12, que venha acontecer conosco, ó Pai, que a nossa mente venha a ser renovada, para que possamos prestar um culto racional ao Senhor, meu Deus, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda cada jovem que está participando, ó Pai, deste culto online, cada pessoa que estiver assistindo, ó Pai, qualquer lugar do Brasil, no nome de Jesus, ó Pai. Que essa palavra que vai ser, ó Pai, Deus, trazida nessa noite, ó Pai, aos nossos corações, ó Pai, que venha, Deus, ser guardada e dar frutos, ó Pai, no nome de Jesus. Repreenda todo espírito, toda obra maligna, tudo que não provém do Senhor, ó Pai. Deus, nós quebramos agora toda ave de rapina que deseja levar a semente também a ser semeada nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Querido, antes de começar a trazer a palavra, eu tenho 2 recados. O primeiro recado é que se você não é inscrito nesse canal, você tem que se inscrever nesse canal da Lagoinha Castelo. Quantos mais inscritos, melhor para a igreja, e você também vai receber as notificações todas as vezes que você acessar, né, o seu computador ou o seu celular. Para isso você precisa também clicar no sininho, para que essas notificações cheguem até você. O segundo recado é que se você não curtiu a nossa página no Instagram, querido, abra seu celular rapidinho no Instagram, @LegacyCastelo, e já curte a nossa página lá. Todas as informações do nosso culto, todas as informações da nossa igreja, relacionadas aos jovens, estarão acontecendo ali. Inclusive resumos das palavras, os cultos transmitidos, os links. Então, querido, você tem que curtir lá nessa página do Instagram, @LegacyCastelo. Amém? Bom, o nosso terceiro recado é para você que pretende dizimar e ofertar na nossa igreja. Está passando aí na sua tela as contas da igreja. Querido, é muito importante que você faça a contribuição da sua oferta e a contribuição do seu dízimo. Para isso, está passando aí nessa tela agora, né? Todas as contas, tem o Pix da igreja, que é o CNPJ, você digita o CNPJ, faz a transferência, é rapidinho, instantâneo, você é abençoado, a igreja é abençoada, e nós continuamos a produzir esses cultos maravilhosos para você. Amém, querido? Posso contar com essa ajuda sua? Glórias ao Senhor. Anota direitinho aí, então, as contas, é um print na sua tela, faz tudo certinho para a gente fazer o dízimo e a oferta para o Senhor. E eu queria até orar por você nesse instante, em relacionado ao dízimo e oferta.
Eu queria orar nesse instante só para isso, querido. Deus está me levando a orar para isso aqui. Eu queria rapidinho que você fechasse seus olhos. Pai, eu oro para esse jovem, para essa pessoa agora que está assistindo esse culto e sentiu, ó Pai, o desejo de ofertar e contribuir com o seu dízimo. Pai, eu peço que o Senhor possa vir derramar sobre a vida deles, tanto desse que vai contribuir, quanto desse que hoje não pôde contribuir, ó Pai. Derrame sobre a vida deles uma prosperidade, Pai. Derrame sobre a vida deles algo novo, Pai. Apesar de estarmos passando por uma crise, ó Pai, Deus, uma epidemia de pandemia, Senhor, apesar de nós estamos passando por crise, onde comércios estão fechados, o Senhor é o Deus que é dono do ouro e da prata. Então derrame sobre a vida desses jovens, ó Pai, prosperidade que é ausência de necessidade, no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Querido, hoje nós vamos trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está lá em Gênesis capítulo 8. Se você puder abrir comigo, Gênesis capítulo 8, nós vamos ler alguns versículos. E nós vamos trabalhar naquilo que Deus colocou no nosso coração. Gênesis capítulo 8, nós vamos ler do verso 6 ao verso 12. Gênesis capítulo 8, do verso 6 ao verso 12, diz assim: Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou mais 7 dias e soltou a pomba, e ela, porém, já não tornou a ele. Bom, a palavra que eu quero trazer para vocês hoje é: você é como o corvo ou como a pomba? Querido, Deus trouxe essa inundação na época, nunca havia chovido, somente o orvalho da terra, e choveu por 40 dias e por 40 noites. Mas era tanta água, querido, que eu imagino, a palavra de Deus fala que é como se houvesse explosões de água na terra, juntamente com a chuva, e inundou tudo. Porque Deus, ele estava em busca de santidade, e ele não encontrou santidade. Ele encontrou reserva de justiça em Noé, mas no restante das pessoas não encontrou. E eu quero trazer essa palavra sobre o corvo e a pomba, porque o corvo, ele se alimenta de restos de alimento, de restos mortais de bicho, é como se fosse um urubu. A pomba não. A pomba, ela se alimenta de frutas, ela se alimenta de pastagens, de folhas. Então, há uma diferença, porque o corvo, ele se alimentava da morte, e a pomba, ela se alimenta da vida. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é sobre o corvo. Há uma versão, a minha versão diz assim: E Noé soltou o corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. O que mais chama a atenção aqui do corvo, nessa história, é que o corvo ia e voltava. O corvo, ele ia e voltava. Mas pastor, por que isso está chamando a atenção? Porque o corvo, ele se alimenta de restos mortais. E ele não achou nada para se alimentar ainda. Ele não tinha encontrado nenhum animal morto ainda, porque a água estava cobrindo. Então ele utilizava a arca somente para o quê? Ele utilizava a arca somente para viver, para se guardar, para ficar quietinho lá debaixo, enquanto não tinha alimentação. Então ele ia e voltava, até que um dia o corvo não voltou mais. O corvo não voltou mais, porque provavelmente ele achou o quê?
um outro lugar de descanso, um outro lugar para pousar, um outro lugar para ficar quieto e poder se alimentar dos restos mortais. E eu quero trazer para nós um comparativo, apesar de não ser um comparativo tão bonito. Mas há pessoas que são como o corvo. Vêm para a igreja porque aqui encontra um momento de paz, mas o tempo todo ela sai, ela não tem constância, ela não tem domínio, ela permanece como se fosse o corvo, ela vai, se alimenta aqui, vai para fora, se alimenta lá, volta, alimenta aqui, volta, se alimenta lá, mas nunca traz algo novo, nunca traz algo produtivo, nunca traz uma boa notícia, sempre indo e voltando, inconstância. O corvo ele transmite isso, essa absoluta inconstância que muitos cristãos estão vivendo dentro da igreja, estão vivendo sem um compromisso público, sem um compromisso de transformação. Isso é muito sério, querido, porque o Deus deste século cegou o entendimento de muitos, e as pessoas não conseguem compreender que aqui, quando eu digo aqui é a reunião dos santos, a igreja, ela não é um lugar só de você, não é um lugar de você se alimentar de restos mortais, mas ela é um lugar de você se alimentar de vida. E eu te pergunto nessa noite, o que você tem alimentado a sua alma? Com o que você tem alimentado o seu coração, jovem? Com o que você tem alimentado a sua vida? Porque o tempo vai passando, o tempo vai andando, e a gente nunca consegue entender como está a nossa vida. Quando as pessoas, passamos por momentos de sermos como corvo, indo e voltamos, inconstância, desequilíbrio, parece que nós perdemos o foco. Perdemos o foco e só queremos ser como corvo, sugadores. Está na hora. Eu falei sábado passado de termos compromisso público. Como assim, pastor? Você lembra da mulher do fluxo de sangue que eu falei sábado passado? Pois é, ela foi entre a multidão, aparentando não querer compromisso público, e recebeu a cura porque ela creu que se tocasse apenas nas vestes de Jesus. Mas em compensação, se você voltar a alguns versículos anteriores e depois passar alguns versículos, depois da história da mulher do fluxo de sangue, a gente consegue encontrar a história de Jairo, que era o principal da sinagoga. Se ele era o principal da sinagoga, ele não tinha que ter compromisso público nenhum com Jesus, porque era vergonhoso, seria vergonhoso para um principal da sinagoga. Mas ele, querido, a filha dele estava morrendo. E diferentemente da mulher do fluxo de sangue que foi entre a multidão, Jairo ele correu na frente de Jesus, se esquecendo de quem ele era, de sua qualificação, de seu título, e se prostrou diante de Deus, se prostrou diante de Jesus. Precisamos ser como Jairo. Às vezes você está precisando aí de quebrar um pouco esse orgulho que você tem. Às vezes você está precisando de quebrar um pouco esse preconceito que você tem contra cristão. E Deus está falando, você está precisando de você cair aqui aos meus pés ajoelhado, para eu te mostrar a verdadeira, gloriosa presença minha na sua vida. Transformar o seu caráter, transformar a sua vida. Porque é muito fácil vir para a igreja no domingo. Aliás, nem está vindo, é muito fácil você se acostumar até mesmo aí com o cultinho online. Porque essa quarentena, esse período de isolamento vai passar, querido. Período de isolamento vai acabar. Vai abrir a igreja novamente. Mas aí você vai ser quem? Você vai ser o corvo que vai continuar vendo só os cultos online? Só sugando? Ou você vai querer vir aqui e fazer parte do culto, fazer parte da igreja, apresentar um compromisso público diante de Deus, assim como Jairo fez diante de Jesus? Precisamos entender que temos que ter um compromisso diante de Deus, e não podemos ser como corvo. Ah, pastor, mas você não sabe como está sendo a minha vida. Você não sabe como está sendo a minha vida nesse período de quarentena, nesse período de isolamento. Oh, querido, isolamento não é pastor também. Isolamento. Imagina só, ele ficou por aproximadamente 377 dias. 377 dias dentro da arca. 377 dias dentro da arca.
com 8 pessoas lá dentro. Você imagina? 8 pessoas com Noé dentro da arca. 8 pessoas. E antes de Noé entrar dentro da arca, o que Deus fala sobre Noé? Deus fala, eu vi reserva de justiça na sua vida. Diga isso comigo, reserva de justiça, caráter íntegro e andava com Deus. São as 3 características de Noé. Reserva de justiça, ele era um homem justo, praticava justiça. Caráter íntegro, ele era íntegro, um homem íntegro. E andava com Deus. Ele andava com Deus. É um homem que andava com Deus. E aí ele passou por 377 dias dentro da arca. E você imagina 8 pessoas, aquele tanto de animal. A palavra de Deus diz que os animais eles eram herbívoros antes de se alimentar, antes de se tornarem carnívoros. Às vezes, isso é conjectura minha, começou ali porque você imagina, não tinha mato para todo mundo, às vezes não tinha alimentação para todo mundo, aí tem muito coelho lá, dando muito coelhinho, e vai, pega o coelho, dá para o leão gosta do coelho, come o coelho, e não sei o que, conjectura minha, não anota isso aí não, só para você ter uma ideia da cabeça de Noé que pode ter sido a situação dessa quarentena, desse isolamento que ele passou. Bom, ao final de 377 dias, aconteceu essa passagem que nós estamos contando. Ele enviou o corvo, depois nós vamos chegar na pomba. A palavra de Deus diz que lá no livro de Gênesis, no capítulo 9, no verso 20, que Noé ele se tornou um lavrador de vinhas. Passou a plantar uma vinha. E eu tive a curiosidade de pesquisar quanto tempo dá para você plantar uma vinha, para ela produzir as uvas e para você produzir um vinho. Sabe qual que é o período, querido? Para isso acontecer, 6 anos. Então um versículo 20 do capítulo 9 de Gênesis e 21, transmitiu-se em no mínimo 6 anos após a saída de Noé da arca. O isolamento, a quarentena, mexeu um pouco com Noé. Mexeu um pouco com ele. Houve um certo, vamos dizer assim, declínio. Por quê? Porque ele se embriagou. Eu não estou dizendo que ele deixou de ser justo, que ele deixou de andar com Deus, que ele deixou de ser íntegro, nada disso. Mas que narrou-se atitudes que anteriormente não foram narradas. Então nós temos que tomar cuidado com esse período de isolamento e quarentena. Você tem que permanecer na leitura da palavra, você tem que permanecer em compromisso com Deus, você tem que permanecer na oração, você tem que permanecer buscando o Senhor, querido. Porque o diabo faz isso. O diabo tenta mudar, tenta trazer um declínio espiritual nas nossas vidas, tenta nos amedrontar. Você começa a ler e a ver jornal e você começa a ficar apavorado. E aí a gente se torna o quê? O corvo. O corvo que só vem para orar, buscar milagre, mas não vem para agradecer a bênção que é sempre derramada, que é a vida. Você está respirando bem, você não precisa de nenhum medicamento, você está ótimo. E se você precisa, pode saber que Jesus vai te curar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós podemos pedir ou pensar. Então nós temos que olhar isso, querido. Tomar cuidado para não acontecer esse declínio espiritual. Melhores dias estão por vir ainda. Não perca a fé. Não perca a esperança. Jesus é a nossa esperança. Ele não perdeu o controle de nada. Ele tem o controle de tudo nas mãos. Ele tem o controle de tudo nas mãos, querido. Ele não perdeu o controle de nada. Nada, nada, nada. Pode ficar tranquilo, dias melhores virão. O isolamento vai acabar. Só não perca a essência espiritual sua que você tem em Deus. Não perca essa essência espiritual que Deus entregou no seu coração. Por mais que seja difícil esse período, por mais que seja cansativo, não se alimente de coisas mortas, mas se alimente de vida. Se alimente de vida, se alimente da palavra de Deus, se alimente de um tempo de oração. Você já ouviu falar dos irmãos dos pés para trás? Os irmãos dos pés para trás são aqueles crentes que oram ajoelhado, porque você olha para eles e só vê os pés para trás. A gente está precisando de orar mais, a gente está precisando de orar mais de joelho, a gente está precisando mais de buscar o Senhor, querido. Estamos precisando de encontrar e voltar para a presença do Senhor. Deixar de ser corvo, que come qualquer coisa, mas ser, na verdade, uma pomba. E a pomba, ela traz frutos. No verso 9, o verso 11 diz assim: mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra.
Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Quando a pomba foi lançada, ela não encontrou nada e ela o quê? Voltou. Depois, Noé mandou ela de novo, ela foi, ela achou uma árvore. A palavra de Deus diz que ela achou o quê? Uma oliveira. Ela poderia ficar lá na oliveira, mas ela trouxe uma folha verde da oliveira. Ela voltou para a arca com uma folha verde. Essa folha verde quer dizer que a oliveira já estava produzindo azeitonas. E ela trouxe a correspondência de vida. Eu e você temos que ser assim, queridos. Eu e você temos que ser assim quando nós saímos do culto, quando nós saímos da igreja. Nós temos que andar transmitindo vida e vida espiritual. Carregando frutos, trazendo frutos às vidas das pessoas. E eu já quero te fazer essa pergunta nessa noite. O que você tem carregado? O que você tem transmitido? Quando as pessoas vão até você, o que você transmite a elas? Você transmite paz? Você transmite vida, como a pomba trouxe? Esperança? Porque o que mais nós temos visto são pessoas andando desesperançosas, sem esperança. E o pior, elas carregam essa desesperança para os outros. E as outras pessoas ficam sem esperança. Querido, precisamos ser como a pomba. Isso revela 3 características. A folha verde revela 3 características. A oliveira que produzia frutos. A primeira característica é que precisamos produzir frutos. Lá em Gálatas, capítulo 5, fala sobre o fruto do Espírito. Somos crentes, cristãos que produzem o fruto do Espírito. O amor, a paz, a benignidade e por aí vai. Temos que transmitir isso, transmitir o fruto do Espírito. Porque o crente maduro não é aquele que fala em línguas, crente maduro não é aquele que sai rodando, crente maduro não é aquele que entende de teologia, crente maduro é aquele que produz o fruto do Espírito. Porque o difícil não é você ter as ações de Jesus, o difícil é você ter as reações de Jesus. Porque ele fala assim, ame o seu próximo como a ti mesmo. Amar é fácil. Agora, você ser crucificado, humilhado, estar na cruz e dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, isso é difícil. E nós precisamos ser cristãos que têm as ações e as reações de Jesus. Querido, ações e reações da cristandade são especificadas em Gálatas 5, o fruto do Espírito. Se nós não produzirmos o fruto do Espírito, nós poderemos ser como o corvo, que só suga, que só utiliza, mas não ajuda, não traz esperança. O segundo fruto, a segunda característica que a pomba trouxe ao revelar a folha verde da oliveira, além dos frutos, é o azeite. Porque a oliveira, além dela produzir o fruto, ela produz o azeite, e o azeite se traduz por unção. Vamos lá para Isaías, lê comigo Isaías capítulo 61. Isaías 61, vamos ler rapidinho aqui, eu quero que você abra comigo aí a palavra do Senhor. Isaías 61, verso 1, diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Querido, há uma unção sobre as nossas vidas, há uma unção sobre a sua vida, e essa unção é pregoar as boas novas, é transmitir o Evangelho. Boa nova é você contar. Antigamente, na época de Cristo, o que era uma boa nova? Era como se você fosse contar uma história de um herói
um herói que venceu. E a boa nova hoje é: Jesus venceu. Jesus venceu, querido. Jesus venceu, querido. A situação que você está passando, a luta que você está vivendo, eu tenho uma boa notícia: Jesus já venceu. A Bíblia diz que toda sorte de bênçãos já foi liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você precisa crer, você precisa tomar posse. Primeira coisa: use, utilize, tenha, frutifique, habilite o fruto do Espírito na sua vida. Medite na palavra, tenha uma vida de oração, viva uma vida de unção. Peça ao Senhor: Deus, derrame sobre a minha vida uma unção nova, derrame uma unção nova para me trazer, quebrar cadeias, transmitir cura, transmitir palavras de unção, palavras de poder. Me usa, Senhor, me usa, Pai. Você está preparado para ser usado nessa noite, querido? Você está preparado para ser pomba? Como assim, pastor? Trazer boas novas, trazer unção, trazer fruto. Querido, se você estiver preparado, fique comigo até o fim, porque ainda tem muito mais de Deus ainda, tem muito mais de Deus. E a próxima característica também são os sinais. Os sinais: a pomba, ela trouxe o fruto, ela trouxe a folha verde, e essa folha verde revela o fruto, revela o azeite e revela também os sinais. E a palavra de Deus diz que os sinais irão com aqueles que produzem e professam a palavra do Senhor. Vamos lá para Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, verso 17. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, verso 17. E diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Querido, a pomba, ela transmite isso, o Espírito Santo, ele transmite isso. Ele transmite o fruto, ele transmite a unção e ele transmite sinais. Quem está em Cristo, os sinais dele nos acompanharão. Os sinais dele nos acompanharão. É por isso que a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É por isso que nós temos que dobrar nossas orações pelo Brasil. É por isso que nós temos que dobrar as nossas orações pelas nações, pelas famílias. Quantas famílias estão hoje sofrendo, desestruturadas, passando por lutas? Quantas famílias hoje choram e clamam? E qual é o meu papel e o seu papel? O nosso papel é orar e dizer: Senhor, opera um milagre sobre as nossas vidas. Opera um milagre sobre a nossa casa. Opera um milagre sobre o nosso lar. Precisamos, Senhor, precisamos dos milagres do Senhor. E a palavra de Deus diz que o milagre vai me acompanhar e vai te acompanhar. Vai nos acompanhar. Precisamos entender isso. Quando nós entendemos essa situação, que o Espírito Santo produz em nós frutos, unção e sinais, nossa vida muda, querido. Nossa vida muda. E eu quero te fazer essa pergunta nessa noite. Nesse isolamento que está acontecendo, nessa quarentena, você se distanciou das prioridades que Deus colocou na sua vida? Nesse isolamento, nessa quarentena, você relaxou um pouco na fé? Ou você está firme? Você está firme. Está na hora de nós reavaliarmos a continuidade da história de Deus nas nossas vidas. Você tem que parar. Se você parou, pare onde você parou. Olhe para o alvo e prossiga para o alvo. Está na hora de eu e você dizermos assim: Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, transforma a minha vida. Nessa noite eu te pergunto: você tem sido corvo ou você tem sido a pomba que produz o sinal do fruto, o azeite e o sinal dos milagres? Nessa noite eu te pergunto: você tem trazido esperança ou você tem levado desespero? Nessa noite eu te pergunto: quem é você? Quem é você, querido? Com essa palavra eu queria orar por você. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e repetir uma oração comigo. Repita uma oração comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador.
escreva o meu nome no livro da vida e me salva. E eu, Jesus, que estava longe, distante, caminhando por outros caminhos, hoje eu volto e eu quero viver ao seu lado novamente. Você que fez essas orações pela primeira vez, aceitando a Jesus como seu Salvador, ou então dizendo a Jesus que estava com saudade e que hoje precisa voltar a andar com Ele. Você que fez essas duas orações, vai ter meu telefone aí na descrição da tela. Você pode entrar em contato comigo. Nós vamos estar encaminhando você para o Ministério de Consolidação. Estaremos cuidando de você. Você que precisa se batizar, você que quer participar de uma célula, tem os nossos telefones, os nossos contatos. Você pode entrar em contato conosco também. Amém, querido? E para você que estava andando como um corvo, vivendo como um corvo, se alimentando de coisas ruins, você que estava se alimentando de coisas mortas, falta de esperança, tristeza, angústia, eu quero orar por você também. Eu quero orar por você também. Coloca a mão no seu coração. Diz assim: Senhor, eu relaxei um pouco na fé, mas eu quero me fortalecer no Senhor. Eu quero me fortalecer no Senhor. Eu quero dar continuidade à minha história. Eu quero dar continuidade àquilo que o Senhor tem para mim. Pai, eu oro agora sobre a vida desse jovem que hoje, ó Pai, precisa de receber um toque, precisa de receber o azeite, precisa de receber o fruto e precisa de viver o sinal do milagre. Guarda a vida desses jovens, ó Pai. Tem misericórdia, ó Pai. Que eles venham viver uma semana mais do que vitoriosa. Uma semana, ó Pai, mais do que gloriosa, ó Pai. Nós consagramos os nossos dias ao Senhor, consagramos a nossa vida ao Senhor, ó Pai. E que, ó Pai, no sábado que vem, possamos vivenciar, ó Pai, algo maravilhoso nas nossas vidas, ó Pai, e possamos perceber o quanto que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse culto, obrigado pela vida do pastor Ricardo, pela vida, ó Pai, Deus, que da irmã Janaína, que está aqui transmitindo também esse culto conosco, ó Pai. Guarda a nossa vida, Pai, guarda a vida dessa igreja, os ministérios, em nome de Jesus, ó Pai. Nós adoramos o Senhor e te exaltamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Você que quer participar de uma célula, um grupo de crescimento, temos grupo de crescimento de mulheres e grupo de crescimento de homens. Você pode entrar em contato conosco, vai estar o nosso telefone aí. Se você também quiser acessar o site da Lagoinha, www.lagoinhacastelo.com, lá tem toda a informação necessária sobre essa igreja maravilhosa. Você é o nosso convidado para que assim que o culto presencial voltar, está aqui conosco e nós vamos te dar um grande abraço, porque essa pandemia, em nome de Jesus, vai ter acabado. Deus te abençoe, até sábado que vem às 18 horas, se Deus assim o permitir. Até breve.